Hola mis amores, ¿cómo están? Creo que bien, yo también estoy bien. Y hoje eu vim aqui te ensinar como utilizar o muy e o mucho da maneira correta. E se você acha que eu vou te dizer, utiliza antes disso, utiliza depois daquilo, vocês estão muito enganados, porque vai ter dicas de português. Sim! E por que ter dicas de português, Larissa? Pelo amor de Deus, né? Se eu tô aqui para aprender espanhol. Porque, gente, é o seguinte, a melhor forma de aprendermos outro idioma é aprendendo o nosso, que no caso é o português. Então, vai ter dicas de português. Porque além de falar como é que utiliza o muy e o mucho, você precisa entender o que é cada coisinha, tá certo? Então assiste esse vídeo até o final e não erra nunca mais na hora de utilizar o muy ou o mucho. Ok? Vale? Vamos começar falando sobre o mucho. O mucho, ele é um adjetivo determinativo quantitativo usado antes de substantivo e depois de verbo. Mas, Lari, pelo amor de Deus, o que é substantivo e o que é verbo? Substantivo, gente, ele tem a função de dar nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estado, qualidades, ações. Calma. Vou dizer a vocês exemplos, para vocês entenderem melhor. Exemplo de substantivo. Homem, Pablo, Espanha, animal, cachorro. Tudo que dá nome às coisas é um substantivo, tá certo? Agora vamos ver o que é um verbo. Verbo são palavras que indicam principalmente uma ação. Podem indicar uma ocorrência, um estado ou até mesmo um fenômeno. Eu vou dizer para vocês os exemplos de verbo. Amar, viver, beber, fazer, são exemplos de verbos. Vamos ver exemplos agora da utilização do mucho com substantivo e com o verbo. Então, gente, vamos analisar a seguinte frase, tá certo? Julia estudia mucho. Por que o mucho veio por último? Porque o estudia é um verbo. É o verbo estudiar, certo? Então, traduzindo isso aqui, né? Seria Júlia estuda muito. Lembrem que o mucho, ele vai vir depois do verbo, tá certo? A segunda frase que vamos analisar é a utilização do mucho junto ao substantivo. Como eu expliquei para vocês, o mucho, ele vai vir antes do substantivo. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma frase. Hay muchas playas en el Brasil. Há muitas praias no Brasil, certo? E aí, o playas é o substantivo, certo? Então, o mucho, que no caso é muchas, porque ele está concordando em gênero e em número, ele vai vir antes do substantivo, que o substantivo é playas. Agora, nós vamos falar sobre o uso do muy. O muy, ele é um advérbio de intensidade e vai ser utilizado antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Mas eu já vou logo te adiantando. Tem exceções na utilização do muy em relação aos advérbios. Eu vou te explicar primeiro o que são adjetivos, advérbios e locuções adverbiais e logo te explico essa exceção dos advérbios para o uso do muy. Aí tem certos advérbios que troca para o mucho, vale? Um adjetivo, ele tem a função de atribuir uma qualidade a um substantivo. Como assim, Larissa? Me dá um exemplo. Bonito, feio, inteligente, são exemplos de adjetivos. Agora vamos falar sobre os advérbios. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Exemplos: amanhã, perto, sempre, são exemplos de advérbios. Tá? Os advérbios têm muitas classificações, como, por exemplo, advérbio do tempo, advérbio de modo, advérbio de lugar. Tem várias classificações e no espanhol também tem essa diferenciação de advérbios. Já a locução adverbial, certo? As locuções adverbiais,
Elas são duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. De vez em quando, sem dúvida. São exemplos. Eles vão utilizar mais de uma palavra, né, para exercer a função do advérbio. Ok? Agora nós vamos ver exemplos da utilização do muy. Primeiro exemplo. Ustedes son muy guapos. Lembram que o muy, ele vai vir antes do adjetivo. Então, veio muy, depois veio guapos. O segundo exemplo. Vivo muy cerca de trabajo. Então, ó, o muy, ele tá antes do advérbio, que o advérbio aqui, no caso, é o cerca. Que aí a tradução é vivo, moro perto do trabalho, tá? E aí, o cerca, ele é um advérbio de lugar. Agora, para o nosso terceiro exemplo el cielo oscureció muy rápido. Que aí, nesse caso, estão utilizando um advérbio de modo, porque é a forma com que o céu escureceu, tá certo? Agora vamos ver as exceções dos advérbios que, quando forem utilizados, temos que trocar pelo mucho. Bem, se o advérbio for antes, después, maior, menor, mejor, peor, você não vai colocar o muy, você vai colocar o mucho, vale? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre o material, né, dessa aula, ele tá lá no Instagram, e se você clicar nesse link e for lá na publicação, você comenta assim, vim pelo YouTube. E aí você vê que você veio através deste vídeo. Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e toda quinta-feira ao meio-dia tem vídeo novo por aqui com essas dicas para vocês não errarem nunca mais utilizando o espanhol, tá certo? Então, ó, um beijo grande e até a próxima!